Olá, queridos, a paz do Senhor. É bom estarmos juntos novamente para mais uma meditação na Palavra de Deus. Estamos estudando a lição da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2016. Lição que tem como título o desafio da evangelização, obedecendo ao ID do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda criatura. E a lição que estaremos estudando neste domingo é a lição de número 9, a evangelização das crianças. Quero que você acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Vamos ler 2 versículos. Mateus capítulo 18, versículo 14, que diz assim: da mesma forma, o vosso Pai que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se percam. Agora vamos também ler primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e o versículo 4. Diz assim: isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que quer que todos sejam salvos, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E isto inclui as crianças. Falar de evangelização de criança, de salvação de criança, há aquele senso comum e geral de que todas as crianças são salvas, todas as crianças não pecam, né? Mas na verdade a Bíblia ela nos informa a necessidade de evangelizar as crianças. Nós observamos que toda criança ela já nasce com o pecado. A Bíblia fala do pecado original, o pecado que corrompeu toda a humanidade, que é o pecado de Adão. Então toda criança já nasce com o pecado original, já nasce maculada. E no Salmo 51, versículo 5, o salmista Davi diz assim: olha, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então a pessoa já nasce com o pecado, só que com uma diferença: ela não peca, ela tem o pecado original, mas não tem o pecado experimental, que é aquela prática do pecado. Daí então nós falamos tem a dimensão da questão da inocência da criança. O que é a inocência? É aquele período em que a criança não tem pleno discernimento entre o bem e o mal. Nesse sentido, não tendo este conhecimento do bem e do mal, se uma criança nesse período chegar a falecer, ela está salva, porque ela não tem a prática do pecado, ela não tem o pecado experimental. Todavia, o pecado original, ele já foi justificado pela morte de Cristo. Essa pessoa, ela não tem a prática do pecado. Mas a partir do momento em que uma criança começa a discernir entre o bem e o mal, a necessidade desta criança já necessitar de salvação. E há um perigo muito grande nessa questão, porque não há como mensurar a idade. Não tem como mensurar a idade. Isso varia de uma criança para outra. Essa questão da inocência. Por isso que levou o apóstolo, o escritor ao Atos dos Apóstolos, quando diz lá no capítulo 17 e o versículo 30, dizendo que anuncie agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Esse todos os homens em todo lugar que se arrependa inclui as crianças que já não estão mais no período ou naquela faixa da inocência, que já consegue ter discernimento do bem e do mal.
E a evangelização das crianças, quando Jesus disse assim, olha, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Ou, outra vez ele disse, aquele que não se fizer como estes pequeninos, de maneira alguma entrará no reino de Deus. Jesus não estava dizendo que todas as crianças são salvas. Jesus está dizendo do campo que a criança tem, da inocência, da pureza e da capacidade que eles têm de receber a Jesus Cristo, de receber o reino de Deus. A sinceridade que a criança tem. Nisso Jesus estava dizendo que para entrar no reino de Deus tem que ter a sinceridade de uma criança, tem que ter a pureza de uma criança. Agora, é necessário que a criança também aceite Jesus como Salvador. E as crianças é acessível ao Evangelho. Por isso que devemos evangelizar as crianças. Quando Jesus disse que se não fizerdes como um desses pequeninos, não entrará no reino de Deus, Jesus está dizendo a facilidade que a criança tem de recebê-lo em seu coração. Por isso que Jesus disse, olha, aquele que escandalizar um destes pequeninos, melhor se fosse amarrasse uma mó de azenha e se atirasse no meio do mar. Por isso que a evangelização das crianças é de suma importância. E eu quero trazer aqui essa palavra direcionada agora aos pais, que a evangelização das crianças está na responsabilidade dos pais. E como evangelizar a criança? Existem várias formas de evangelizar crianças, orientando eles. A Bíblia fala, ensine o menino no caminho em que deve andar, e que depois de grande não se desviará dele. Nós temos escola bíblica dominical, é uma forma de evangelizar a criança. Nós temos a alfabetização evangelizadora, que é ensinar a criança através da Bíblia, das histórias bíblicas, a mensagem de Deus. Nós temos também escola bíblica de férias e também temos a evangelização infantil personalizada, que é aquela evangelização com a linguagem de criança, apropriada para a criança. E as crianças, elas recebem o evangelho de forma agradável. Há necessidade de evangelizarmos as crianças, porque também necessitam de salvação. Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até a nossa próxima oportunidade, se Deus quiser.